Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as aulas de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai continuar o assunto das últimas duas aulas, trabalhando com operações dos números inteiros. Na última aula a gente viu adição, subtração, divisão e multiplicação e os joguinhos de sinais que são fundamentais para as nossas operações, certinho? E na aula de hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de radiciação e potenciação, beleza? Então eu sou o professor Wilton e estou aqui para mais uma aula de matemática com vocês. Vamos lá? Então, galerinha, esse primeiro quadro aí é o quadro que resume a multiplicação de sinais, aquele joguinho de sinal que a gente viu na última aula. Esse quadrinho ali, a gente já viu ele, mas só para a gente relembrar, quando a gente está multiplicando, a gente está dividindo dois números de sinais iguais, o resultado é um resultado positivo. E quando a gente está multiplicando ou dividindo dois números com sinais diferentes, sinais opostos, o resultado sempre será negativo, certo? Quando a gente multiplica um número, independentemente do seu sinal, por zero, o resultado é sempre zero. Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Potenciação de números racionais. Então, a definição de potenciação de números racionais com expoentes inteiros positivos é a mesma de potências de números inteiros. Então, vem aqui comigo. Observe o seguinte. Para a gente estar trabalhando com potenciação, a gente tem dois elementos importantes. A gente tem o que chamamos de base, que é esse número que fica aqui embaixo, e o que a gente chama de expoente. Esse meu expoente, galerinha, ele vai determinar a quantidade de vezes que eu vou multiplicar essa minha base por ele mesmo. Como assim, professor? Observe o seguinte, eu tenho como base aqui da minha potenciação o número inteiro 2. E o meu expoente é 3. Significa dizer que esse meu número 2 vai ser multiplicado 2 vezes 2 vezes 2. A base multiplicada por ela mesmo 3 vezes. A base multiplicada por ela mesmo 3 vezes. Eu não vou fazer 2 vezes 3. É a minha base multiplicada por ela mesmo 3 vezes. E se for 5, meu expoente? Multiplicada por ela 5 vezes. Certinho? Então, como é que ficaria aqui essa minha potência? 2 elevado à terceira. Pessoal, quando vem esse númerozinho aqui, 3 em cima, a gente chama cubo. 2 elevado ao cubo. Quando esse número aqui em cima é 2, a gente 2 ao quadrado. Quando é 4, 2 elevado à quarta potência a 5, a quinta potência e assim por diante. Então vamos resolver aqui o meu 2 elevado ao cubo. Veja que na frente desses números aqui não tem sinal. Quando não tem, a gente viu que é o sinalzinho de mais. Mais vezes mais dá mais, mais vezes mais dá mais. Então o resultado é positivo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Beleza, galerinha? Então, o 2, a minha base, foi multiplicada por ele mesmo 3 vezes. Aí a gente vai prestar atenção em uma coisa. Quando essa minha base, ela for uma base positiva, sempre o meu resultado aqui vai ser um resultado positivo. Não aparece nenhum sinal aqui. Essa minha base é positiva, o resultado vai ser positivo. E quando a minha base for uma base negativa, por exemplo, menos 2 elevado à terceira. Veja como é que vai ficar isso.
tem que ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, minha base multiplicada por ela mesmo 3 vezes. Vê como é que vai ficar. Vou fazer o joguinho de sinal, ó. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vê só, galerinha. Quando a base era positiva elevada ao cubo, o resultado deu mais 8. Quando a base é negativa elevada ao cubo, deu menos 8. Então, professor, quando a gente tiver a base negativa, o resultado sempre vai ser negativo? Não, cuidado. A gente vai pensar o seguinte, ó. Vê, menos 2 elevado ao quadrado. Ficaria o menos 2 vezes ele mesmo 2 vezes. Então, ó, menos 2 vezes menos 2. Ó, menos vezes menos dá mais. E 2 vezes 2 é 4. Então, preste atenção nessa regrinha, galerinha. Toda vez que minha base for negativa, sinalzinho de menos aqui na frente, e o expoente for um número ímpar, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, o resultado será um resultado negativo. E toda vez que minha base for negativa e meu expoente for par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, o resultado sempre será um resultado positivo. Certinho? Então, muita atenção nessa regrinha para base negativa. Expoente ímpar, resultado negativo. Expoente par, resultado positivo. E para minha base positiva, pode ser ímpar, pode ser par, sempre vai ser um resultado positivo. Certinho? Então, veja aí, ó. Expoente é o númerozinho que fica em cima, representado por essa letrinha N. O A representa a base. O N é a quantidade de vezes que esse meu número ele vai multiplicar a base por ela mesma. E a gente vai estar trabalhando com esse meu expoente, um expoente positivo. Certinho? Então, ó, regras dos sinais de potência de número racional. Observe aí. Base expoente, sinal, base positiva, potência positiva aí. Base negativa e expoente par, potência positiva. Base negativa e expoente ímpar, potência negativa. Então, o meu resultado aí vai dar um resultado negativo. Aquilo que eu falei para vocês. Certinho? Então, vamos resolver aí esse nosso primeiro exemplo. No meu primeiro exemplo, ele diz assim: resolva as potências abaixo. Então, na letra A, a gente tem menos 3 elevado ao quadrado. A gente tem na letra B, 5 elevado à terceira, que a gente chama ao cubo. Temos na letra C, menos 2 elevado à terceira, que a gente acabou já resolvendo. Na letra D, 2 elevado à quinta. E na letra E, a gente tem 4 elevado à terceira. Então, vem aqui comigo. Observe, na minha letra A, eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Base negativa. Expoente par, o resultado tem que ser positivo. Então, vai ser, ó, menos 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó, menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Base multiplicada por ele mesmo 2 vezes. Vê que tranquilo. Agora, ó, na letra B, o 5 elevado ao cubo. 5 elevado à terceira. Vai ser o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Ó. Expoente 3, 3 fatores multiplicado por ele mesmo 3 vezes.
Preste atenção. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 dá 125. Então, minha base multiplicada por ela mesma, 3 vezes. Como a base é positiva, eu não precisei nem analisar o meu sinalzinho. Certinho? Ó, base negativa. Foi aquele exemplo que a gente fez aqui anteriormente, galerinha. Menos 2 elevado à terceira, a gente viu que deu menos 8. Base negativa. Expoente ímpar, resultado negativo. Letra D. 2 elevado à quinta. Então, vai ser o 2 positivo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Meu expoente é 5. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E para finalizar nossa última multiplicação, 16 vezes 2 é 32. Então, preste atenção que esse meu expoente é a quantidade de vezes que o número é multiplicado por ele mesmo. Porque, observe, se a gente fizer 2 vezes 5 dá 10. Isso está errado. Beleza? Com a prática, galerinha, a gente chega lá. Próxima, letra E. 4 elevado ao cubo. Base positiva, o resultado vai ser positivo. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. O 4 multiplicado por ele 3 vezes. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Base positiva, o meu resultado sempre vai dar positivo, independentemente se é ímpar ou se é par o meu expoente aí, trabalhando com expoentes inteiros e positivos. Belezinha, galera? Então, ó, é simples. Prestou atenção? Repetiu a quantidade de vezes desse meu expoente, que esse meu número deve ser multiplicado por ele mesmo, você não vai estar errando essa questão. Mas preste atenção na regrinha da base negativa. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Lembrou dessa regrinha? A gente consegue desenvolver todas as questões de potenciação. Certinho? Vamos lá? Agora, galerinha, a gente vai estar vendo aí, ó, um conceito que é o contrário aí da minha potenciação. A gente está trabalhando agora com a radiciação. Então, na minha radiciação, ele me diz o seguinte: é uma operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então, observe aí essa imagem. Eu tenho esse meu xzinho que representa o meu índice. Tenho esse meu símbolo aqui, ó, que é o meu radical, que é o símbolo da raiz. E aqui eu tenho o meu radicando. Ó, então veja só. Esse meu índice aqui, ele vai determinar o seguinte: a quantidade de vezes que um número multiplicado por ele mesmo dá esse valor aqui de dentro. Opa, como assim? Imagine aqui, galera, que eu tenho uma raiz quadrada de 100.
o que vai ser essa minha raiz quadrada de 100? É que número, qual número, multiplicado por ele mesmo duas vezes, esse meu índice está determinando a quantidade de vezes que o número tem que ser multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui, ó, para dar 100. Que número multiplicando ele vezes ele duas vezes vai dar 100? É o número 10. Observe, 10 vezes 10 é 100. Então, ó, esse meu índice aqui é a quantidade de vezes que um número deve ser multiplicado por ele mesmo para dar esse valor daqui, ó. O resultado, esse número que eu encontro, a gente chama ele de raiz. Então, ó, a raiz quadrada de 100, a raiz quadrada, o 2, ó, de 100 é 10. O número que multiplicando por ele mesmo duas vezes dá o número de dentro é o número 10. E a gente tem outras raízes. Temos a raiz cúbica, quando esse índice aqui é 3. Temos a raiz quarta, quinta, sexta e assim por diante. Ele vai determinar a quantidade de vezes que o número multiplicado por ele mesmo dá esse valor aqui de dentro. Certinho? Então, vamos para alguns exemplos. Então, ó, aí, nessa minha imagem, eu tenho o índice 2, tenho o meu radical, o símbolozinho aí da raiz, e tenho o 4, que é o meu radicando. E o 2 é o resultado dessa minha raiz quadrada aí. O 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes, ó, 2 vezes 2 é 4. Então, o índice determina a quantidade de vezes que um número multiplicado por ele mesmo dá o valor do radicando. É um processo inverso da minha potenciação. Certinho? Então, observe uma coisa, galera. Esse meu índice, quando o número for 2, ele não vai estar aparecendo na minha questão. Quando não aparece nenhum número aí, a gente já sabe que esse número é o 2, que é uma raiz quadrada. Quando for uma cúbica quarta, vai estar aparecendo. Certinho? Então, vamos lá para nossos exemplos. Então, ó, veja aí o processo inverso. 2 ao quadrado é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. O processo inverso. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Veja que um é o inverso do outro. Então, nesses meus exemplos eu tenho o seguinte. Resolva as raízes abaixo. Raiz de 25. Raiz cúbica, veja o 3 aí, de 8. Na letra C, raiz quadrada de 36. Veja que não aparece um número. E na letra D, raiz quarta de 16. Certo? Vem aqui comigo. Então, ó, qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, não aparece o 2 aqui, mas eu sei que é 2. Que número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar o 25? Ó, 2 vezes 2 dá 4, então não pode ser. 3 vezes 3 é 9, também não pode ser. 4 vezes 4 é 16, também não. Ó, 5 vezes 5, 25. Então, ó, o 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 25. Então, ó, a raiz quadrada de 25 é 5. Veja que é o inverso, ó. 5 ao quadrado, 25. A radiciação é o inverso da minha potenciação. Beleza? Letra B, raiz cúbica de 8. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? A gente viu esse número anteriormente. Ó, 2 elevado ao cubo
a gente viu que era 8. Beleza? Então, ó, qual vai ser a raiz cúbica de 8? 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Qual número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes, dá o número de dentro, do radicando. É o número 2. Então, muita atenção nesse índice. Raiz, não tem um número, ó, quadrada de 36. Que número vai ser esse? Tem que ser maior do que 5, ó, porque 25 tem a raiz 5. Vamos ver se o 6 dá. 6 vezes 6, 36. Então, ó, o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36 é o número 6. Lá da tabuada. 6 vezes 6, 36. Certinho? Próximo. Raiz quarta, ó aqui, ó, o índice 4 de 16. Que número multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá esse número aqui de dentro. Ó, se a gente pegar o número 1, não, vai dar 1, né? Se a gente pegar o número 2, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16. Então, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Vê que tranquilo, galera. Quando vocês forem pegando a prática, vocês vão saber mais ou menos que números vocês devem estar tentando. Se é o 2, 3. Se não chegar naquele número, você vai aumentando. Ah, se não for o 2, bota o 3, o 4, o 5, até chegar naquele número que você encontra a resposta para o radicando. Certinho? Mas com a prática, vocês vão ter mais ou menos uma base de onde começar. Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: resolva as operações abaixo. Na letra A eu tenho 2 elevado à quarta mais 3 elevado ao quadrado. Na letra B eu tenho 5 elevado à terceira mais 4 elevado ao quadrado. Na letra C eu tenho 4 elevado à terceira menos 2 elevado à quinta. Na letra D, eu tenho raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 4. Letra E, raiz cúbica de 27 menos raiz quadrada de 25. E na letra F, eu tenho raiz cúbica de 125 menos raiz quadrada de 25. Então, vem aqui comigo. Para essa primeira aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Eu não vou poder fazer aquelas operações que a gente fazia antes, quando o expoente não aparecia. Quando não aparece o expoente, galerinha, é sempre 1, certo? Aqui eu tenho expoente 4 e expoente 2. Como é que eu posso resolver isso? Vou resolver separado. Ó. 4, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, essa minha potência é 16. Mais, ó, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, 16 mais 9, essa minha soma daqui, ó, dá 25. Tenho que resolver, quando eu tenho a situação, separado cada potência e depois fazer a operação desejada. Nesse caso aqui foi a adição. A adição dessas duas potências igual a 25, certo? Resolve separado. Próxima. 5 elevado à terceira. Então, é o número 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, 125. Multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, essa minha potência daqui
é igual a 125. Sinalzinho de mais. 4 elevado à segunda. 4 ao quadrado. É 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Somando isso daqui, galerinha, ó, vamos lá, praticar. 125 mais 16. 5 mais 6 é 11. Coloca 1, sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. E 1 não vai somar com nada, ou seja, 125 mais 16, 141. Tranquilo? Resolve separado que dá tudo certo. Resolve com calma, indo no seu ritmo que vai dar tudo certo. Vamos lá para a próxima. 4 elevado à terceira. É o 4 multiplicado por ela mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 64. Oh, se você não lembra dessa multiplicaçãozinha assim, vá lá, não tenha medo não. Coloque 16 vezes 4, dá 24, vem 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Resolve, tudo no seu ritmo que dá tudo certinho. Beleza? 2 elevado à quinta. A gente já fez essa potência daqui. Professor, aqui está menos, vai ficar negativo? Vai aqui, ó, já é o sinalzinho que eu tenho. Estou resolvendo essa base, essa minha potência separada, independente do meu sinal aqui da operação. Tranquilo? Então vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Vamos subtrair isso aqui? 64 menos 32. 4, 2 para 4 é 2. 3 para 6, 3. Então, o resultado dessa minha operação aqui, 32. Bem tranquilo. E agora, o que é que a gente vai fazer com essas operações aqui de radiciação? Mesma situação, resolve cada uma separada. Raiz quadrada, ó, tenho 2 aqui, de 16. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é 16? 4. 4 vezes 4, 16. Então, essa minha raiz é igual a 4. Mais, ó, vou repetir o meu sinalzinho aqui. Raiz quadrada de 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, essa minha soma daqui, 4 mais 2, 6. Vê que tranquilo. Raiz cúbica de 27. Lembrando que esse meu índice determina a quantidade de vezes que o meu número deve ser multiplicado por ele mesmo, para dar aqui o de dentro. Vamos ver. O 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Não deu. Vamos para o 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, ó, a raiz cúbica de 27 é 3. Um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que deu 27, é o número 3. Menos aqui, ó, raiz quadrada de 25. A gente já viu anteriormente que é 5. Vamos ver se vocês estão treinados, ó. 3 menos 5 da aula anterior. Sinais diferentes a gente subtrai e coloca o sinal do maior módulo. 5 menos 3 é 2. E qual o maior módulo? O 5. Então vem o sinal de menos. Tranquilo? E na última, raiz cúbica de 125. Que número multiplicado por ele mesmo dá 125? Ó, a gente vem aqui em cima. 5 elevado ao cubo, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então,
Então, ó, a raiz cúbica de 125, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 125, é o número 5. Menos raiz quadrada, não tem um 2, mas a gente sabe que é quadrada, raiz quadrada de 25 também é 5. Ou seja, essa minha subtração, 5 menos 5, 0. Vê que tranquilo. Agora tem que fazer de maneira separada, galerinha. Então, a potência e a radiciação, uma é o inverso da outra. A base e o expoente, a quantidade de vezes que eu vou multiplicar aquele número por ele mesmo. E na minha radiciação, o índice determina a quantidade de vezes que um número deve ser multiplicado por ele mesmo para dar esse resultado aqui de dentro. Certinho, galerinha? Então, por hoje a gente vai estar encerrando os nossos trabalhos e já vimos todas as operações com números inteiros. Na próxima aula a gente vai dar uma recapitulada com exercícios para revisar essas 6 operaçõezinhas aí. Adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Então, queria agradecer aqui a presença de todos vocês e convidar vocês para na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente continuar com nossas aulas de matemática. Certinho? Um forte abraço a todos vocês e tenham todos uma boa semana. Até mais.